390, 105,9 MHz. Comunidade FM, uma emissora da Associação de Comunicação Comunitária Vida Nova, Couto Ferreira, São Paulo. Jornalismo de verdade. Apoio Cultural. Opa, se não desligar o teclado, ele não para de falar, né, gente? Tá? Chegamos no momento que já estamos no programa Abordagem. Hoje é quarta-feira e para quem já está nos assistindo pelo canal do Facebook e YouTube, está vendo na sua tela a temática que nós vamos estar abordando nesta tarde de quarta-feira, dia 6 de março. Nós temos aqui algumas comemorações. 6 de março, deixa eu ver o que nós temos. Hoje é dia do optometrista e também dia da lançada da primeira tabela periódica. Optometrista, um abraço aí, Paulo Fávaro, nosso também colaborador, e às quartas-feiras participa com a gente no primeiro horário. Para quem está na tela vendo, família e fé ainda são modelos para os nossos dias. E num primeiro momento, quando o coronel Valdemir passou a temática, deixa eu tirar ele da tela aqui e vir para cá, agora sim, né? Nós ficamos pensando, peraí, vamos conversar, porque na hora que ele falou do Rodrigo, que é corregedor da GCM, falar sobre família, fé, ficou um tanto estranho, né? Assim, no primeiro momento, apesar da gente já ter falado com outros GCMs também, já tocamos violino, violão, faz de tudo um pouco. Depois, quando eu fui recuperar a foto, eu vi que o Rodrigo também é pastor da comunidade cristã. Continua, né, Rodrigo? Isso, sim. Pastor da comunidade cristã Meraki. Isso, Meraki, né? Ele já esteve aqui com a gente falando sobre assuntos também ligados a essa temática. E acompanhando ele aqui, mas não está em tela, o GCM Adriano, né? Que está aqui acompanhando. Um abraço, o GCM Adriano, obrigado por estar acompanhando. E o Rodrigo, que não está fardado, porque o assunto não tem nada a ver com guarda municipal. Não, hoje, né? Não. Hoje apesar de também ter uma ligação, né? Não tem como fugir, também, né? Não tem como fugir também, né? A questão da guarda municipal como guarda protetora, né? Do nosso município também acaba falando com famílias, né? Também acaba falando com a fé do próprio município, né? Acaba que ligando uma coisa na outra também, né? Muito bem. E dentro da temática, né, que foi proposto, saiu alguns comentários, inclusive alguns programas, até TVs fechadas, alguns debates sobre polêmicas, né, ligados, e tem um outro assunto que eu vi essa semana também assistindo aí um tema, não sei se o Rodrigo já assistiu ou não, Rodrigo, mas se não assistiu, está aí uma sugestão, né, principalmente pelo quesito do pastoreiro, vamos dizer assim, numa doutrina, que é aquele desenho em que a princesa, a filha de Lúcifer, ela inverte as coisas, diz que Lúcifer foi injustiçado e os anjos aqui são os maus. E é um desenho. Você chegou a assistir já ou não? O desenho em si não, mas é vasto material que a gente percebe ao longo do tempo, que vai chegando até as nossas crianças, através das famílias, né, que a gente vai falar um pouco, que tem esse conteúdo de distorção, né? O natural já não é natural. Aliás, o natural, muitas das vezes, já está se tornando retrógrado, porque o natural, ele segue um padrão. E, infelizmente, a gente caminha para uma sociedade que vai alterando algumas coisas. E, de uma certa forma, a gente precisa olhar assim, né? O que se está alterando na nossa cultura, diante da família, o que está se alterando em questão de fé, se pode-se alterar e o que é válido, o que não é. Então, assim, para não ser rígido ao ponto de falar, não, nasceu de uma forma o modelo e tem que ser assim até o final, a gente tem que analisar o que a gente vive, o contexto cultural, ético, moral que a gente vive, para a gente ter uma sociedade tranquila, ter paz entre os nossos, né, a nossa casa, os nossos amigos, e a família vai entrar nesse conceito e vai definir muito bem. Por isso que eu acho um tema muito relevante, a questão de família nos dias de hoje, relacionado com a fé, para a gente saber definir os nossos princípios e valores a ponto de ter tranquilidade para conviver com um coletivo, né?
Rodrigo, como o tema foi colocado na forma de uma pergunta, eu acho que podemos começar com ela, né? Fazendo a pergunta para você. Família e fé ainda são modelos para os nossos dias? Perfeito, Paulo. Desde já, já queria me adiantar agradecendo o convite mais uma vez que o Coronel fez, a sua receptividade, que sempre é maravilhosa, né? Muito obrigado por estar se abrindo essa porta para a gente estar falando de assuntos pertinentes para todos que acompanham a rádio 105.9. Ô, Paulo, assim, para a gente começar de uma forma bem simplificada e ser claro para aqueles que estão ouvindo ou vão escutar isso depois, a gente precisa definir um pouco o que é família, né? Porque às vezes, nos dias de hoje, a gente precisa definir alguma coisa primeiro, porque senão a pessoa não sabe nem o que está falando, porque talvez o conceito daquele tema para ela é o conceito que ela absorveu atualmente. E muitas das vezes são conceitos que já são firmados. Aliás, o conceito família, desde o artigo 226 da Constituição Federal, na sua cláusula 3, vai falar que, para efeito e proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Então, a própria lei ela vai já começar a definir isso para a gente entender um pouco o que é família. A gente sabe que é um modelo judaico-cristão muito antigo, né? A Bíblia ela já vai falar do conceito de família em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e o 25 e 26, falando que o homem ele se relacionará, né, ele deixará pai e mãe, encontrará uma mulher e se unirá a ela. Então, esse conceito de família é um conceito judaico-cristão bem antigo, e nos dias de hoje ainda nós temos modelos de família. E a gente precisa falar sobre esses modelos de família, esses modelos que a gente pode encontrar como o que a gente conhece tradicionalmente, que é o modelo de família matrimonial, que é aquele que é conhecido civil ou religiosamente. A gente tem um modelo de família que é o informal, que é aquele que acontece através da união estável, né? A pessoa que convive com outra pessoa, né? Um homem e mulher que convive, acaba tendo uma união estável, e hoje a lei ela já vai abonar esse tipo de união para determinados direitos, né? Que são necessários para a vida de cada um. Você tem, às vezes, a construção de família, que é aquela monoparental, que só tem um progenitor na família. Então, uma viúva ou um pai que cuida do seu filho, dos seus filhos sozinhos. É um modelo de família também que é comentado já em lei. O modelo anoparental também, que é a ausência dos dois progenitores. É aquele modelo de família que, às vezes, são os irmãos que convivem, perderam o pai, ou os pais já não estão mais presentes por diferentes motivos, talvez mora em outra cidade longe e os filhos acabam se desvinculando. Então, essa construção familiar anaparental também, ela existe, né? Ela é nítida nos dias de hoje. Tem a família reconstituída, é aquela família que às vezes o pai, a mãe se separaram, né? Também por motivos variados e acabam constituindo outras famílias. Então, o pai se separou da mãe, por causa que não deu certo, aí ele encontra outra pessoa, aí essa outra pessoa já tem 2 filhos, aí eles acabam se unindo e formando aquela família, reconstituindo novamente o núcleo familiar. Então, para a gente começar a entender esse conceito de família, é um conceito já antigo, é um conceito já formado e totalmente, assim, vamos falar, ele é concreto, ao ponto de ser o núcleo da nossa sociedade. Então, a questão da família ser o núcleo faz com que a sociedade toda aconteça, faz com que as nações sejam formadas, faz com que cidades, países sejam formadas a partir de um núcleo que chama família, que acontece lá atrás e vai se seguindo em sequência para dar continuidade a todo esse laço familiar de respeito, de carinho, de atenção, de cuidado. E dentro dessa família, cada um cumprindo o seu papel, o pai como pai, a mãe como mãe e os filhos como os filhos vão crescendo para que isso venha acontecer de forma natural dentro da sociedade que a gente convive. Então eu vejo que a família hoje, posso já dizer e adiantar, o modelo que nós temos, ele é totalmente essencial para que nós possamos subsistir diante de tantas coisas que acontecem e vão tentando interferir no meio da família. E é o que nem você comentou. Rodrigo, mas o que café tem a ver
com a família. Justamente, são princípios estabelecidos da fé que faz com que a gente possa localizar e repelir muitas coisas que são contra a família brasileira, contra o modelo de família brasileira. Tem uma frase que eu costumo usar algumas vezes, ouvi, aprendi, né, por conta até da doutrina que nós comungamos, que é uma frase do Padre Zezinho, né, quando ele compôs até várias Sim. músicas, inclusive tem a Grande música da Padre família, e tem uma frase que ele usa, né, dentro da sociedade, que ele fala que a família é a célula-mãe da sociedade. Sim, com certeza. Né? Ou seja, nós vivemos uma sociedade, somos seres sociáveis, e a família é, né, o exemplo pleno de como deveria ser, né, a sociedade, viver em harmonia. Coisas que a gente hoje está vendo, até por algumas situações. O próprio livro, né, que acabou sendo censurado no... Sim, no Paraná foi que aconteceu no Rio esse Grande fato. do Sul, né? No Sul, né? Foi no Rio Grande, que a diretora... Bem, se for o mesmo livro, né? Paraná. O Avesso da Pele, né? Isso. Que é enfim, é colocado, logicamente, que é um livro premiado, né? Premiado Jabuti, foi selecionado por educadores, existe, e aí o grande perigo, né, de texto fora do contexto. Sim. Porque uma coisa é você estar num contexto, aquilo tem um sentido. Se você tirar o próprio versículo bíblico, se você pegar um capítulo Sim. da Bíblia, pegar um versículo, tirar ele dali Do e contexto, tentar contextualizar em outra situação, traz grande problema. Pode trazer prejuízo. Muito, muito. Então nós não vamos entrar aqui na esfera, né, da censura, não, porque já está tendo grandes debates, né? Porque o livro, na verdade, quando foi colocado, trata da questão racial, né? E um dos capítulos aborda exatamente uma situação racial, no entanto, usa-se termos bem pornográficos, pornográficos, pode-se dizer, né? Então está bem ali claro nessa questão. Não vamos entrar no mérito se está certo, se está errado, porque foi avaliado, né? Alguns professores entenderam que está correto, outros entenderam que não está. Quer dizer, a gente vai ficar num debate e não vai chegar a lugar nenhum, né? O que é importante, aí entra na questão esfera família, é essa estrutura. Sim, né? Sim, todo esse cuidado que tem que exatamente. ter, né? Aí é que nós vamos saber, porque se o termo é chulo ou não, se é vulgar ou não, mas se você souber pontuar e trazer a educação, que é o caso do desenho da filha de Lúcifer, né, que tem um vasto material, inclusive eu vi esses dias um debate bem aflorado, vamos dizer assim, né, caloroso, né, porque tem os que criticam, mas tem os que defendem também. Né, sim, porque é verdade. A verdade é essa, né? Nós temos... só que nós vivemos, né, como você disse, já de uma tradição que vem vindo de longa data, algumas coisas mudam, mas tem coisa que não dá para mudar, né, gente? Começar a falar que Lúcifer foi injustiçado e que os anjos que são os demoníacos... inverter muita coisa, né, Paulo? É mais ou menos o posso fazer xixi no cachorro, né? É por aí mesmo. Paulo, infelizmente, que nem você já disse, a gente teve um exemplo agora atual dessa questão desse livro que foi, né, ele foi recolhido, né, parece que até onde eu tinha lido a determinada matéria, ele foi pedido para recolher esse material, porque ele tem um conteúdo pornográfico para uma certa faixa etária de pessoas, porém, não é o primeiro esse material, existem outros materiais que também já foram recolhidos e deram muito problema em questão de escolas, inclusive do Rio de Janeiro e outras localidades. Eu mesmo já peguei e pude contemplar algumas matérias de livros também que faziam essa troca de princípios que a gente conhece, que é tão preciosa para nós. Eu já cheguei a pegar um material de um livro que falava que era um material que falava de um rei, e esse livro, ele falava que o rei, ele tinha o seu reinado, mas só que ele não queria casar, porque na verdade esse rei, ele gostava de outro rei. E por gostar desse outro rei, ele acabava com seu reinado e a princesa, que tinha que ser a rainha, acabava subindo ao trono e virava aquele balaio de gato. Ao primeiro momento a gente pode falar, Rodrigo, mas por quê? Qual que é o problema, né? Diante de tanta diversidade que a gente tem hoje, qual seria o problema de um rei gostar de outro rei? O problema é que esse material, Paulo, ele estava sendo destinado para crianças de 4 a 6 anos.
Então, isso é um problema. É um problema sim, porque a educação, ela começa na nossa casa. Ela começa com os pais, com a mãe, com o pai, falando, né, introduzindo as primeiras lições de respeito, de hierarquia dentro da sua casa. Agora, quando fica à mercê da escola destinar e ensinar para o seu filho de 4 a 6 anos, princípios que você aprendeu desde cedo, eu acredito que a família começa a ser saqueada, a família começa a perder os seus princípios lá atrás. E parece uma coisa boba, mas com o passar do tempo, essas coisas vão tomando proporção ao ponto de chegar um momento que os filhos vão olhar para os pais, e isso já é atualidade nos dias de hoje, e vão falar assim: ó, eu acho que o senhor, a senhora está errado. Como acontece hoje. Isso é nítido. E essa construção não acontece, não está acontecendo agora. Não está acontecendo de 2 anos para cá. Essa construção, através de mídias, através de filmes, séries, ela já vem faz tempo, já ela acontece faz tempo. São filmes que vão distorcer o homem, vão distorcer a mulher, vão distorcer as crianças. E para a gente trazer isso para uma esfera que demonstra a seriedade disso, Paulo, quando você destrói a família, você tem indivíduos soltos. Indivíduos que pensam individualmente e não pensam coletivamente, não pensam dentro de uma família, são vulneráveis. E como isso acontece, Paulo? Como eu vejo, falo por mim, Rodrigo, como eu vejo. Hoje nós temos uma grande quantidade de homens que vão perdendo o seu senso de ser homem dentro da família. Ele não quer mais ter responsabilidade de prover, ele não quer ter mais responsabilidade de cuidar dos seus filhos, de ensinar, ele não quer mais ter responsabilidade de conversar com sua esposa dentro de casa. Isso vai debilitando. Então, quer dizer, hoje o grande número de homens afeminados que você encontra é muito grande. Não, é lógico, não quero dizer isso com um tom de estar fazendo, falando da diversidade, de querer colocar essas pessoas num canto, uma minoria que não precisa ser escutada, não. Mas só que existem papéis dentro da família que têm que serem cumpridos. E se eu faço com que o homem seja fragilizado, vamos falar assim, eu deixo de cumprir muitas coisas que é necessário para uma família estar de pé. Então, se eu deixo o homem fragilizado, agora eu olho para a mulher. Muito se fala a respeito do feminismo, eu não quero entrar também nesse assunto, mas o feminismo ele vai dizer numa absoluta falando que você não precisa de homem, você não precisa de um homem para cumprir vários papéis da sua vida que você pode viver muito bem sozinha. O feminismo fala sobre isso, dando poder à mulher, tudo bem. Mulher independente, poxa, é legal. Mulher que ajuda, mulher que vai para cima, que conquista, isso é ótimo. Agora, é o que a gente está falando, cada um tem o seu papel. Então, se eu olho para o homem e falo assim, ó, transformo ele, ou faço ele acreditar que ele é o sexo frágil, e eu olho para a mulher e falo assim, ó, você é o sexo forte, eu estou fazendo uma transferência de papéis. Como será, então, essa descendência vinda desse casal, dessas pessoas? São os filhos que vão olhar para o pai que é frágil, vão olhar para a mãe que quer ter poder em tudo e não vão ter identidade própria. Aí vem uma cultura que vai chegar e vai falar assim: ô filho, ô filha, filhos, vocês podem ser quem vocês quiserem. Você pode ser homem, menino, você pode ser um cachorro, você pode ser quem você quiser. Nós estamos livres, você pode ser o que você quiser. Que identidade que esse menino, que essa menina vai ter? Aliás, eu vou mais além. Qual que é a perspectiva de vida baseado em princípios que são diluíveis, que não existem mais? Essa criança pode obter amanhã. Será que a gente pode olhar para o amanhã, para o nosso amanhã e obter uma formação dessas crianças bem executada, bem equilibrada? Eu acho muito difícil, Paulo. Eu acho muito difícil que aconteça, porque uma vez que você separa o pai do papel dele, uma vez que você separa a mãe do papel dela, sobram-se os filhos. E se não há uma estrutura, pelo menos principal ou basilar ali para poder conduzir essa família, eu acredito que a família vai estar fadada ao desgaste e à fraqueza para poder continuar a caminhada de cada um. O Matheus Gomes fez um comentário aqui. Verdade, é verdade isso, né?
estava no contexto, na hora que você começou a falar, então, na verdade, eu não sei qual que é a verdade, mas ele disse que é verdade isso, né? Está dentro desse contexto aqui da nossa conversa. Eu costumo, Rodrigo, não sei se de maneira correta não, mas eu gosto muito de usar termos e analogias para facilitar, talvez, né? Assim como Jesus contava tudo em forma de parábola para facilitar o entendimento, a gente traz algumas realidades e eu tento pontuar dentro de uma analogia. Já que a gente está falando de família, por exemplo, né? Vou trazer para casa, agora há poucos meses, minha sobrinha teve um casal de gêmeos, né? Nasceram os filhos dela, um casal de gêmeos, e a gente está ali, porque você está junto, você vai visitar, então você vai vendo a evolução, né? E, num primeiro momento, as crianças amamentam no seio da mãe, né? Depois, conforme eles vão evoluindo, eles vão passando, né? Aí vai tomar uma madeirinha, um chazinho, depois uma comidinha mais pastosa, e assim vai até, por exemplo, você não vai dar um rodízio de carne para uma criança de 1 mês, 2 meses, né? Não tem como. Aí entra no que a gente está falando, podemos ponderar o livro, o desenho. Nós não estamos aqui falando que tem que ser censurado, tem que ser tirado, mas você tem que colocar no momento certo, na idade certa, para você poder entender, né? Não tem como, por exemplo, o caso do próprio equipamento celular. Hoje, infelizmente, a gente vê muitas crianças que não teria a ideia, né, a idade do discernimento com um aparelhinho, porque é colorido, você coloca um desenho ali, a criança vai indo, né, fica bitolado, prejudica a visão. Outro dia eu falei esse assunto com o Paulo, que é optometrista, a gente abordou exatamente isso, os malefícios da visão com os equipamentos, enfim. Então, tudo tem que ser ponderado. Sim. Eu acho que a vida é exatamente o que você falou. Existe algo, né, por exemplo, para se conceber uma vida, né, não tem como não ser diferente de um homem e uma mulher. Sim. Mas ele pode adotar. Ninguém está questionando isso. Mas aquela criança que foi adotada, ela nasceu. E se ela nasceu, ela precisou, né, dos dois. Então, acho que a gente tem que ir ensinando, mostrando. Em nenhum momento tratativa ou falas homofóbicas, que hoje é muito perigoso, né? Qualquer coisa que você diz pode ser interpretado, e não é essa a nossa intenção. Cada um realmente vai ter a sua opção, vai viver como quer, mas no momento em que ele ter o discernimento para fazer a escolha. Não, é perfeito, né? Paulo. Deixa eu ver o que o Matheus diz aqui. O Rodrigão tem razão. O homem tem que se prover. Esse papel não pode ser mudado pela cultura de hoje. Então, tá exatamente o que você está falando. Perfeito. Sobre fragilizar o homem e ele deixar de ser o provedor. Um abraço aí para o Matheus aí, que está fazendo parte da abordagem de hoje. Mas o que você falou aí, Paulo, tem total evidência do que a gente pode ver nos nossos dias de hoje, né? Os modelos, né? Que a gente está falando de família. E, inclusive, falando sobre a fé, deixa eu dar um parênteses aqui para concluir. Você chegou a ler o livro, não? O livro qual? Não, só vi partes. Partes dele eu li, parte deles eu vi. Até por conta, né, dessa censura, obviamente, que esgotou nas livrarias o livro. Né? Parte deles eu li. Tudo que aquilo que se tem como proibido, perigoso, o pessoal vai atrás, né? E, logicamente, que a gente, até para comentar, você tem que saber, porque eu não posso comentar algo que eu não conheço. Sim, sim. Então, é lógico que a gente vai ler o contexto sobre... Aí você vai ver que foi um livro premiado, foi um livro... Enfim, então tem... E tem os que ponderam. Realmente tem um capítulo em que se usa, né, o termo, né, bem o popularzão mesmo, né, que, obviamente que a censura não dá para dizer nesse horário, né? Eu não posso ler o capítulo agora nesse momento, porque a gente não sabe quem está assistindo, né? Ô Paulo, deixa eu citar uma situação aqui para você ter mesmo discernimento de que esse material ele não é novo, essa tentativa de incluir nas escolas esse tipo de material. E centenas de escolas já adotaram o livro. Não, né? Teve um caso no Rio de Janeiro. Algumas censuraram, outras não. Então... Sim. Tem um caso no Rio de Janeiro que o conteúdo do material, ele falava para meninas entre a idade, se não me engano, era 14 a 15 anos,
e o material falava sobre a importância do toque no corpo. Esse material, ele entrou na sala de aula, esse material foi dado didaticamente para essas crianças, e o que aconteceu? Com o passar do tempo, começou a faltar um aluno, 2 mulheres, no caso, 2, 3, 4, e aí a escola entrou em contato, professores, diretora, entraram em contato com as crianças e viram o que estava acontecendo. As crianças, algumas meninas estavam doentes, foram olhar qual que era a doença e viram que mais de 6 meninas estavam com a mesma doença. Qual que era essa doença? Eles contraíram uma infecção em suas partes íntimas por causa de toques, coisa que o material ele ensinava. O que aconteceu? Ao adquirir aquele material na escola, olha só isso. Ao adquirir esse material na escola, crianças foram para suas casas e começaram a pegar aquele conteúdo e começaram a se tocar, só que não fizeram a higiene correta, ou em algum momento alguma bactéria entrou ali, e elas foram se infectando e adquirindo aquela doença de infecção em suas partes íntimas. A hora que a diretora teve a noção de tudo isso estava acontecendo, ela entrou em contato com o Ministério Público, porque de onde estava acontecendo esse fato inusitado de mais de 5 crianças, chegaram a 10, se não me engano o número, quando eu li na época, chegaram a 10 o número de meninas que estavam doentes por causa que fizeram de maneira correta, fizeram de uma maneira incorreta, interpretando um material que foi dado na escola sem o consentimento dos pais. Então, quer dizer, se a gente não tomar cuidado com essas coisas, amanhã essas coisas estão batendo na porta da nossa casa. E eu já quero deixar um recado para o pai, para você que é mãe. Saiba o que o seu filho está lendo. Saiba, abra a mochila. Mãe, abra a mochila da sua filha. Abra quando ela vir da escola. Olhe o que está lá dentro. Dê uma olhada no material que seu filho, a sua filha está consumindo. Porque se você não fizer esse papel, outras pessoas, talvez de má índole, vão fazer por você. E depois não adianta querer chorar falando que o Estado não cuida, a escola não cuida, o município não cuida. Nós precisamos fazer nossos papéis de pai e de mãe. Esse negócio de fazer com que o filho possa ter total liberdade, nossos filhos, total. Amanhã você está plantando um local para estar chorando aos pés de um caixão. De não saber o que o seu filho está vendo no computador, a sua filha está vendo. Aí, esses dias atrás, eu vi uma reportagem de uma menina que foi para uma faca. Isso, se eu não me engano, foi em São Carlos, hein, ô Paulo? Se eu não me recordo bem os detalhes, foi em São Carlos. Uma menina, ela foi com um facão para a escola, dizendo que ia matar o seu amigo porque ele fazia bullying com ela. Quando foram pesquisar sobre essa menina e foram até a casa dela, e encontraram que essa menina estava conversando com grupos nazistas em outra parte do mundo. Então, quer dizer, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso acontece em várias partes, em várias cidades, de pais e mães que não estão assumindo o seu papel de família, estão deixando com que seus filhos tenham liberdade total, e a conta uma hora vai chegar. Só para complementar esse pedacinho aqui, ô Paulo, a Bíblia ela vai dizer em 1 Timóteo 5:8 o seguinte versículo que diz: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então a própria Bíblia vai falar: cuide da sua casa, cuide dos seus, cuide daqueles que estão próximos de você, porque aquele que nega isso é pior daquele que nunca acreditou em nada, nunca teve uma fé estipulada, a fé que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Então a própria Bíblia ela fala sobre isso, ela liga a fé e a família de uma forma incontestável. Deixa eu trazer mais algumas participações. O Vanderlei, acho que a gente já. Essa aqui. Boa tarde, amigos. Na minha humilde opinião, nos dias de hoje, o celular tomou o lugar da educação dos pais. Estamos perdendo os princípios e valores. Matheus Gomes está participando aqui com riso, deve ser alguma coisa que a gente disse, que saiu um pouquinho fora do contexto.
O Gilmar também Oliveira disse que concorda. Gilmar. O Matheus, a liberdade total nas redes realmente é um erro. A internet é cheio de gente maldosa e de má índole. E a Amanda Fabiola, a Elias Fabiola, também disse que é verdade. Glória a Deus. Essa é minha esposa, Paulo. Então tá. Um grande beijo. Então ela não vai discordar, né, do marido? Essa, vai, né? Essa eu sei que não vai discordar. Amanda, um grande beijo. Te amo, viu? Um abraço também para minhas filhas, Vitória, Júlia, Isadora. Eu fui rapidamente fazer uma pesquisa na hora que você falou da menina que foi com a faca. Eu acabei não encontrando essa, mas só para vocês terem uma ideia do perigo que a gente está vivendo. Sim. Há 6 dias, aqui saiu na Globo, aluna de 11 anos é esfaqueada por colega dentro da escola. E há 2 dias atrás, aluno de 15 anos ataca colegas e professor da escola. Só para a gente entender o contexto aqui. Sim, são vários aluna casos. Aluna, 11 anos, é esfaqueada por colega dentro da escola em Guararapi. Vítima foi socorrida, levada ao hospital de Vitória. A prefeitura informou que a equipe escolar acionou os órgãos de segurança e saúde das famílias. Deixa eu ver se tem algum detalhe sobre aí Geralmente não tem motivo, né? Sim. Mas a aluna de 11 anos foi esfaqueada dentro do grupo. A menina foi atingida 2 vezes nas costas. Uma outra estudante da escola de 12 anos também foi responsável pela agressão. Olha só, uma de 12 agrediu a de 11. Né? A polícia militar foi acionada pelo diretor e a vítima levada para o hospital com a faca alojada no braço. A situação aconteceu na tarde de quarta-feira agora passada, dia 28, né? Hoje é dia 6, no bairro Itapebuçu. Logo após as facadas, o menino de 12 anos fugiu. Os militares foram até a casa dos responsáveis e a própria estudante confessou o que fez. A jovem foi levada para a Delegacia Regional de Guararapi com o pai. Ao ser questionada sobre o motivo de ser esfaqueada, a outra aluna contou que estava planejando ferir a aluna há alguns dias. A vítima foi socorrida, quer dizer, mas não diz o motivo, mas disse que estava já planejando, né? Ferir. São inúmeros os casos, né, Paulo? E o aluno de 15 anos ataca colegas e professores na escola do Distrito Federal. Isso foi há 2 dias atrás. Muito próximo, né? Segundo o relato de direção da escola, o estudante em sala de aula levantou-se e começou a agredir os colegas com uma faca no início das aulas. Deixa eu ver se tem também aqui o motivo. Segundo a Secretaria de Educação, o professor que estava na sala imediatamente deteve o aluno. A polícia militar foi acionada e conseguiu depois apreender o jovem. Ele estava com 2 facas. Segundo os militares, teria conseguido ferir, além do professor, outros 2 colegas, sem gravidade. Os bombeiros também foram acionados. Diante do caso, a Secretaria de Educação reitera que repudia qualquer tipo de violência, mas também não traz aqui, né, as razões que motivaram. De qualquer forma, é o que a gente está falando, né? Infelizmente, está muito perigoso. Deixa eu ver que tem mais um comentário aqui. Amanda diz o seguinte: não, jamais, grande homem e um pai maravilhoso. Já começou troca de elogio. Daqui a pouquinho ele vai fazer um poema para você, um versinho, tá? Alguém tem que abonar toda essa narrativa. A Marcela Cordeiro Podolo, você conhece? Não? Olha lá. Olha aí. As mulheres. Marcela, grande mulher também. Boa tarde. Família. Família? Isso é importante. Boa tarde, Deus abençoe. Ótimo assunto abordado. Mas sabemos que a falta de diálogo e correção dentro das famílias tem sido motivo de muitos casos tristes. E o Matheus diz, as escolas realmente estão bem perigosas. Na verdade, o perigo está em todo lugar, né? Todo lugar. E justamente vai de encontro com um tema que a gente está discutindo hoje aqui, né, Paulo? E o que a esposa do Adriano diz é exatamente isso. Está faltando diálogo, né? Porque hoje você não tem diálogo em casa. Na verdade, o pai e a mãe hoje, Paulo, terceirizou a educação, né? Exatamente. Quando é pequenininho, a babá é o celular, e quando eu cresço, problema na escola. Não tem nada a ver comigo. É a escola que se vire com ele lá e eu quero ele pronto depois. É bem por aí mesmo. Terceirizou a educação, né? É verdade, Paulo. É porque o que acontece? Aí entra naquilo que a gente começou lá atrás, né? Sobre o homem, sobre prover. A mulher hoje também tem essa atividade, ela também provê, né? Ela vai, ela trabalha. Só o que está faltando é a família chegar em casa, né? Porque se o marido trabalha, se a mulher trabalha, entende-se que o serviço de casa tem que ser partilhado também, né? Sim, lógico. Porque senão o que acontece? Sobrecarrega a mulher, né? E o filho vai ficar, Deus dará, né? Isso mesmo. Aí é o que você falou, Adriano. Terceiriza. Põe lá o celularzinho, o videogame, o computador, deixa eles brincarem, né? Vai para a escola, o professor que... Não, justamente, Paulo. Tem uma vez eu ouvi o Mário Cortella falando, ele deu um exemplo que eu achei muito interessante. Ele fala que antigamente, e a gente vai lembrar um pouco, né? Não sou tão
tenho 41 anos, mas eu lembro um pouco disso, porque meu avô falava, né? Meus tios falavam. Ele cita um exemplo de que antigamente, por exemplo, quando você estava numa conversa de adultos, né? Uma criança não passava no meio da sala. Opa. Porque se passasse no meio da sala, ia vir correção do pai depois, porque era uma conversa de adulto e criança não tinha que estar no meio. Uma olhada do nosso pai já demonstrava o que ia acontecer depois. Então, ele fala que antigamente você tinha medo, de uma certa forma, muito rigor, né, dos pais. Talvez na sua ignorância, sim, mas você tinha uma coisa naquele tempo que era o respeito. Você tinha o respeito, você não dava um passo em falso sem a tua mãe ou teu pai saber o que estava acontecendo. E é engraçado o quê? Naquela época, você não tinha escolha. Quando você era chamado para jantar, era como se chamasse a criança e falasse assim: João, você senta aqui na mesa, você vai comer isso. João, você vai vestir isso. E João, você vai fazer isso. Não tinha escolha. E hoje, o que acontece? Hoje o pai e a mãe, muitas das vezes, nessa troca, né, de princípios, o pai e a mãe, ele olha para esse contexto anterior e fala assim: o meu pai e minha mãe foram rígidos, e eu não vou ser assim com os meus filhos. Eu vou amá-los, eu vou amar os meus filhos. Só que a partir do momento que você só quer amar, você deixa um pouco de lado aquilo que vai fazer com que ele te respeite. Então, os pais hoje estão falando assim: Paulo, vamos amar, mas só que não tem respeito. Então, hoje é dado opções para os filhos, como: João, o que você quer comer? João, o que você quer vestir? João, onde você quer ir? João, o que você quer fazer? E aí, o João, ele tem 4 anos de idade, ô Paulo. A Maria, ela tem 5 anos de idade e ela já define a vida dela com 5 anos de idade. Ela fala o que ela vai comer, ela fala o que ela vai vestir, ela fala onde ela vai, ela fala com quem que ela quer andar, ela fala o que ela quer fazer. Então, o contraste disso é que hoje os pais eles querem amar mais porque sofreram no passado, mas só que eles não têm o que a gente colheu lá atrás, que era o respeito. Então, a gente pode olhar para trás, e Mário Cortella fala isso com muita claridade, a gente olha para trás e eu costumo dizer que as pessoas lá atrás elas foram forjadas no fogo, porque hoje, por mais que o seu pai ou a sua mãe possa, naquele momento, talvez de ignorância, ou do tempo que eles viviam, brigaram, bateram em você, mas te forjaram no fogo. Hoje, se largar você na selva, meu amigo, você sabe se virar. Hoje, se você tiver que viver numa casa, tiver que fazer alguma coisa, você sabe se virar, porque talvez foi debaixo de muita indigestão da tua parte ou de situações que você não queria viver, te fizeram um homem, uma mulher de caráter hoje. E hoje a gente está vendo essa ampulheta se virando. A gente está vendo essa formação contrária. Vamos amar, só que a gente não pode bater. A gente não pode corrigir. A gente não pode falar porque senão chora. A gente não pode dar uma palmada porque senão as leis vêm contra a gente. E infelizmente está se formando uma geração Z fraca. Uma geração que tudo dói. Uma geração que não consegue receber ordens. Uma geração que não consegue receber o não. E quando eu olho para a família hoje, eu vejo famílias fragilizadas e sendo desconstruídas. E, infelizmente, materiais entrando nas escolas, filmes e séries que vão desconstruir esse modelo que é justamente o tema que a gente está abordando. Esse modelo ainda é vigente para os dias de hoje? Ele ainda faz? Com certeza, esse modelo, ele é o melhor modelo, na minha opinião, que a gente pode usar como exemplo para estabelecer uma família firme e concreta, sem dispensar os laços de afetividade, de amor, de respeito, que são necessários para que uma família aconteça de forma natural. Bom, a Diana comenta aqui também, infelizmente, uma grande verdade. Precisamos nos atentar com nossos filhos, dedicar tempo e corrigir enquanto é tempo. E ela diz ainda que, mas dar limites e falar não também é uma forma de amar. Com certeza. Limites. Ô, Rodrigo, eu vou colocar aqui, são 52 segundos, só para a gente tentar contextualizar,
para ver o quão atrativo é os perigos da internet, né? No caso aí, eu achei um pequeno trailerzinho aqui do filme, né? A Princesa do Inferno, sim, aí. a filha de Lúcifer, no animado, né? Não se esconde. Vamos ver, é um trechinho, ó, 56 segundos, só para a gente entender, depois a gente comenta. Olá, bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos falar sobre a animação Asbin Hotel. Asbin Hotel é uma animação que apresenta a personagem Charlie Morningstar, filha de Lúcifer e uma demonia chamada Lilith, que é retratada como uma princesa. A série, que é recomendada para maiores de 16 anos, contém palavrões, cenas de sexo e violência, e retrata anjos como vilões. A história segue a jornada de Charlie Morningstar, que, ao ver almas condenadas, decide criar um hotel para reabilitá-las e permitir que ascendam ao céu. A série foi lançada na última sexta-feira e, no trailer, a protagonista canta "Vamos mostrar ao céu como fazer". No entanto, as almas rejeitam a reabilitação e se entregam aos pecados. O que você acha do enredo desta animação? Você deixaria seus adolescentes assisti-la? Comente aí abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de ativar o sininho de notificações. Você vê que são vários, né? Tem um outro que eu achei que era o desenho, tem também o desenho, e é muito animado. Muito. Né? Sabe, envolvente. Aí tá a recomendação para 16 anos. No entanto, gente, tá no YouTube. Como é que você censura? Ah, mas o meu... Acompanha. O cidadão, na hora que você vai clicar lá, você clica e você assiste. Ô, Paulo, posso só gravar um pouquinho mais esse exemplo que você nos deu? Pode. Ele falou que é recomendado para crianças a partir de 16 anos, correto? Correto. Uma vez eu estava fazendo uma pesquisa sobre desenhos, filmes, etc. Eu vi uma série da Peppa Pig. E a gente sabe que a Peppa Pig é um desenho que é por uma faixa etária muito menor, não é? Em primeiro momento, né? A porquinha rosa, que tem o seu irmãozinho, tem o seu pai, a sua mãe. E a série brasileira, ela traduzida, né? Ela foi narrada, né? E traduzida em português. Ela tem o seu conteúdo normal ali. Porém, a série em inglês, né, americana, ela contém capítulos que pela TV ou por algum canal aberto não chega, mas pelo YouTube chega. E eu não sei se você já percebeu, algumas mães, quando o filho está assistindo alguma coisa, ela coloca lá o play e deixa rodar. Sim. E vai acabando um capítulo atrás do outro e os episódios vão vindo, né? Eles vão vindo e alguns têm a tradução. Em um capítulo desses, e tem no YouTube, quem quiser pesquisar pode entrar e colocar assim Peppa Pig e seu irmãozinho no inferno, vai ver lá em linguagem inglesa, né? Em inglês. O capítulo ele vai falar e ele aparece em suas imagens quando o seu irmãozinho da Peppa, o George, ele tá na cama. Então a Peppa fica brava com ele por causa que ele pegou o ursinho dela. E o que acontece? Abre-se um buraco no chão e, se eu não me engano, a Peppa ou o George, eles vão por esse buraco e vão parar no inferno. Lá no inferno tem outro porquinho rosa que faz o papel do diabo, que coloca... eu acho que o irmão dela, se não me engano, dentro de um caldeirão e começa a mexer o caldeirão. E aí, aquele que estava representando o diabo, né, que é o acusador, né, simboliza o acusador para nós da fé do cristianismo, ele dá risada, ele brinca com aquela situação ali, e depois, no final do capítulo, ele consegue voltar e o ursinho, parece que da Peppa que o seu irmãozinho pegou, ele volta para ela e tudo acaba feliz da vida, né? Tudo acaba em tranquilidade, que ela... Aí eu pergunto, né? Como que uma criança vai digerir um capítulo desse tipo? Como que uma criança vai digerir um capítulo desse que o personagem que ela gosta é lançado no inferno, e aí ele volta e ele é fervido dentro de um caldeirão de lava? Então, assim, é impressionante, mas esse conteúdo ele existe, esse conteúdo ele está disponível no YouTube, entre esse e entre muitos outros também que vão retratar formas que a gente
tinha anteriormente como coisas que não são boas para crianças, de uma forma leve ao ponto delas se tornarem natural. E então é muito complicado. Precisamos ficar de olhos abertos e ouvidos atentos, porque esse material, todo dia ele é lançado diante dos nossos olhos. Eu não achei esse em questão, mas qualquer coisa que você digitar, você acha, gente. Sim, é que ele tá em inglês, ele não tá em português. Então... Tem que colocar em inglês lá, porque assim, os capítulos que vieram para o Brasil em português, graças a Deus não passou isso. Mas os que são em inglês, se você colocar talvez alguma coisa de Peppa Pig, Devil, alguma coisa, talvez você ache. Vai encontrar. Mas também não vai dar tempo, porque você vê que a hora passa e tem mais pessoas. Deixa eu ver o que a Diana falou de novo. Ver que está tudo tão escancarado, disponível, infelizmente, nós, por muitas vezes, não paramos para ver os conteúdos. Ótimo tema para que possamos começar a fechar essas portas. A ideia era mais ou menos essa, viu, Diana? A gente aguçar, eu acho que até um debate que deveria trazer mais vezes, né? Sim. Até com outras pessoas e, de repente, outros questionadores, para que a gente possa fluir melhor aí o debate. O Matheus diz o seguinte: o diabo tem sido bem ardiloso, várias mensagens subliminares, temos que vigiar bem. E é um perigo, viu, essas mensagens subliminares, e acaba frisando mais, né? E às vezes a gente, até por ingenuidade, acaba se deixando levar, né? Não eu vejo que hoje em dia é tão diluído os pensamentos, ainda mais em relação à fé, às vezes, né? E a família acaba entrando nesse escopo também, que as pessoas elas deixam de acreditar. A quantidade de informações ela é tão grande que você não sabe, às vezes, distinguir o que é bom e o que é ruim. De tantas informações, você vê como que é. Antigamente nós não tínhamos a internet ao nosso dispor. Então, como você tinha informação em suas mãos? O Paulo, você deve lembrar muito bem disso. Para fazer um trabalho de escola, o que você fazia? Você ia para a internet? Não, você tinha que ir para a biblioteca. Você tinha que perguntar para alguém. Eu ia na casa do meu vizinho e tinha a Barça, né? Justamente, aí, tá vendo a Barça? Mas você tinha que ir atrás. Você tinha que pesquisar, senão você não tinha informação suficiente. Hoje, você tem todas as informações na palma da sua mão. Mas ao mesmo tempo que você tem essas informações, você tem uma desconstrução através delas que fazem trazer muita confusão para os nossos dias de hoje. A desconstrução da família, a desconstrução da fé. E as pessoas acabam deixando de acreditar muitas das vezes, Paulo, no que é realmente o mal. O que eu posso definir como algo que provém do mal, que traz dano, que traz agressividade, que traz um pensamento. Então as pessoas parecem que elas estão olhando para o seu cotidiano e falam assim, não, a nossa vida é isso daqui, e o mal ele não existe. O mal, poxa vida, se o bem se faz presente, nós acreditamos, né, que Deus é o maior símbolo de algo que a gente pode acreditar, que é o que é bom, símbolo de tudo aquilo absoluto, de algo que traz algo bom para o ser humano, e o inverso disso. Então a gente não pode ignorar também que existem coisas que vêm para destruir, existem coisas que vêm para influenciar, e do lado negativo. Parece que as pessoas estão vivendo como se, deixa eu viver minha vida, e o que acontecer, tá bom, eu vou ser flexível para o que vier. Então, quer dizer, pode ser que essa conta, quando ela chegar, ela vai trazer muito choro para pessoas que não estão visualizando o que está acontecendo hoje. Questão cultural, questão que nem a gente está falando, ética, questão da moral. Então, é extremamente necessário nós termos modelos de família pautados em algo sólido, e eu não vejo outro modelo melhor, que é o modelo descrito pela fé. Olha, encontrei aí, ó, se você digitar como o Rodrigo disse em inglês, tem de tudo, viu, gente? Peppa Pig no inferno, quer dizer, tem coisas de horrores, que teoricamente, né, confesso que eu não sabia, viu? Fiquei sabendo agora por você essa questão. Ah, meu filho está assistindo Peppa Pig. Quer dizer, não tem problema. Não tem problema. Tá, mas você assistiu junto para ver o que está passando? Cuidado. Né? E hoje tem que ter, além disso tudo, né? Eu não vou veicular nenhum vídeo aqui mesmo, porque não daria tempo.
Mas tem a IA, né, inteligência artificial, que Sim. hoje, além de tudo, né, logicamente que é uma importante ferramenta, a gente depende muitas vezes, é importante Sim. ter, a gente vê na área medicinal o quanto que isso avançou, só que para o mal também, né? Sim, muito. O problema é que tudo pode trazer prejuízo. Eu acho que o problema maior, Paula, das pessoas, mediante esse crescimento, né, da ciência, vamos falar assim, as pessoas não analisarem o que está acontecendo. Não terem um critério para poder falar, não, isso é bom ou isso é ruim, e saber a dosagem exata de como usar isso. Então, a gente sabe, não tem como, é inegável a gente falar que num clique a gente não manda uma mensagem de conforto a uma pessoa que está a quilômetros de distância da gente. Não tem como, é inegável falar que a tecnologia não nos ajuda. Agora, uma vez que ela é mal usada, ela pode causar danos irreparáveis. Na mesma velocidade, é verdade, Adriano. Na mesma velocidade. A gente pode... Uma criança dentro de um quarto fechado, pai e mãe que você está escutando isso, uma criança que está com o celular às 2 da manhã no seu quarto, ela pode estar falando com pessoas que podem trazer um dano irreparável para a vida dela. Ela pode estar acessando sites pornográficos, ela pode estar conversando em chats de pessoas que têm más intenções, grupos neonazistas, grupos que a sua intenção é trazer dano, a gente fica até sem palavras para entender por que essas pessoas fazem isso, mas infelizmente elas fazem. A tua menina pode estar conversando com um pedófilo de madrugada e você está com o celular na mão no seu quarto, vendo novelas ou vendo outras coisas. Abra os seus olhos, o pai, a mãe, família, abram seus olhos para que essa maldade não entre na sua casa e destrua a sua família. Se a sua família estiver de pé, você tem um lugar para se apoiar. Mas se sua família for diluída, não há mais lugar onde você possa pegar. Então é um alerta para que a gente possa abrir os nossos olhos como pai, como mãe, e possa entender que nós não estamos brincando diante de tanta informação, e muitas das vezes informação que vai trazer muitos malefícios para a gente. Olha, eu vou me reportar numa quinta-feira. A gente tinha um programa de quinta-feira, às quintas-feiras, que chamava Quinta do Saber. Começamos isso, inclusive, com proposta do falecido professor Carlos César Berck. E ele usava sempre uma frase dentro desse contexto, quando se abordava assuntos, né, sobre a relevância e a importância da tecnologia, ou mesmo da área medicinal, quando saiu as questões de vacinas, a agilidade. Olha, a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. Quer dizer, até o veneno tem a sua eficácia, né? E eu vou mais longe ainda, que agora, no próximo dia 5 de abril, completa 40 anos do falecimento do Cônigo Pavese. Quem é mais antigo de Porto Ferreira vai lembrar. O Rodrigo está com 41, então não vai saber, porque faz 40 que ele morreu, né? Você lembra, né, Adriano? Você já tem mais de 41, né? Acho que a gente regula, né? 48? Então eu sou um pouquinho mais velho. Mas, de qualquer forma, 40 anos. E ele falava, gente, até o servo inútil tem a sua utilidade. Serve de exemplo a não ser seguido. Dizer, então, a gente tem que saber aproveitar as coisas. Tudo que está aí tem a sua serventia. Né? A gente, às vezes, critica muitas coisas. Exatamente. Mas as coisas estão e devem acontecer. Agora, o discernimento é nosso. E se a família não estiver próxima e vendo a evolução, o que você disse é muito sério. Pode trazer danos irreparáveis. Com aí certeza. Não tem mais o que fazer, né? O Matheus também traz uma outra informação. A Mino e Discord refletem bem essa situação levantada. Teve alguns crimes recentes relacionados a esses aplicativos. E assim tantos outros, né? Teve aí, na época, aquele tal da baleia azul, teve muitas coisas. Através do Facebook. Exatamente. Que, por conta de quê? De não ter um acompanhamento. Né? Justamente. Porque para a gente é muito fácil, você sabe, né? Talvez...
discernir o perigo do não perigo, né? Sim. Por exemplo, até o atravessar... Não, mas você sabe, por exemplo, que se você atravessar a rua fora da faixa ou com o sinal fechado, você pode ser atropelado. Não, sim, uma criança é tão inocente, passa, né? Não tem essa... questão de internet, você recebe uma mensagem, de repente, no celular clonado, com o nome de um amigo seu, clique aqui, não sei o quê, que tem dinheiro para receber, não sei o quê, você clica, pronto, você clonou seu celular, limpou a conta do seu banco. E a gente tem um pouco mais de experiência. De esclarecimento, Quantos casos você já ouviu falar de idoso que cai no golpe do bilhete premiado? Até hoje, né? Até hoje. E a gente está cansado de falar, gente, não faz, não vai, não existe isso. Aí quando você vai, a viatura tem que ir lá porque caiu no golpe. Então, é muito mais perigoso para a criança, para o menor, com certeza. Mas todo mundo está suscetível a isso aí. Muito bem, 12h58, passa, né? Quer dizer, a gente fluía horas aqui conversando, né? Eu acho que podia propor, né, com outros profissionais também, a gente sentar numa roda assim de conversa e começar a debater o assunto, né? Para tentar levar para as pessoas. Hoje, por exemplo, a gente teve aí algumas participações, né? O Matheus, a Diana, a Amanda, quem mais aqui que participou com a gente? O Vanderlei Adão, né? Ou seja, interagindo, isso é legal. Né? E até depoimentos de pais, né? Sim. Sabe, trazendo, olha, aconteceu, não aconteceu. Casos, né? Talvez que aconteceu na escola do filho, da filha. Até para servir de orientação, né? Porque de repente aquilo que aconteceu naquele momento não foi bom, né? Mas você traz isso para servir de exemplo para outros pais. E olha, eu não acompanhei, aconteceu isso, né? Sei lá, eu acho que vale a pena a gente pensar em talvez abordar mais vezes essa questão, tendo em vista que parece que a gente está perdendo o controle, né? A gente está indo e parece que não está conseguindo mais trazer, né? Acho que o poder de persuadir as pessoas para o mal está sendo maior. Paulo, esse cuidado a gente tem que ter, Paulo, e eu acho que justamente é aí onde café entra. De você ainda ter bons princípios bíblicos que vão nortear a tua casa, que vão nortear a sua família, que vão te trazer esperança em meio, às vezes, um mundo caótico que a gente está vivendo. E é difícil falar que vai melhorar, porque parece, né, Paulo, que cada vez que a gente avança mais, as coisas vão se aflorando mais, né? As tragédias não vão para melhor, mas vão para pior, né? Parece que é um caminho natural que a gente vai acabar traçando. E é aí que a fé, eu acho que ela entra para trazer esperança para o ser humano, para trazer esperança para o pai, para a mãe, para a família. Paulo, você me permite? Lógico. Aqui, como já estamos terminando o nosso tempo, tem um versículo em 1 Pedro, capítulo 3, que vai do 1 até o 7, que vai falar sobre conselhos conjugais. E vamos falar sobre a família, né? Primeiro ela vai falar assim, ó. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Mulheres, quando a Bíblia fala sujeitar ao seu marido, ela não está falando para você ser escrava. O contexto, né, que nem o Paulo falou um pouco mais anteriormente aqui, a interpretação correta e coerente da palavra é de uma mulher que ela é auxiliar, ela é coadjuntora com o seu marido, ela é lado a lado, ela luta junto, ela está do lado dele, está apoiando, ela dá voz para o seu marido quando ele precisa ter voz, ela auxilia o seu marido quando ele precisa de auxílio e orientação. E aqui em 1 Pedro 3 vai falar que essa mulher, ela ganha o seu marido do jeito que ela age. Sabe o que eu quero dizer? Muitas das vezes, você mulher, você não vai precisar ficar falando, você não vai precisar ficar brigando, mas a posição de uma mulher de Deus é estar de oração e agindo de maneira correta. E a Bíblia vai falar, agindo dessa forma, você vai ter o respeito do seu marido. O conselho também na sequência, que fala para os homens, vai dizer assim, no mesmo capítulo de 1 Pedro, capítulo 3, né? Vai dizer, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha só que conselho para você, pai. Trate a sua mulher com respeito. Entenda qual que é o mundo da sua mulher.
Entenda qual que é o mundo dos seus filhos. Entenda como que a sua casa funciona. Não seja inerte à sua casa. Não seja inerte a conversar e dialogar dentro da sua casa. E para terminar, se fosse para poder deixar um conselho aqui para os filhos, eu não vejo o versículo melhor que está descrito em Êxodo capítulo 20, que vai falar assim: filhos, honre seu pai e a sua mãe. E olha só que coisa linda a palavra diz: para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Filhos, honrem os seus pais e as suas mães. O que eu quero dizer? Respeitem, sejam filhos educados, busquem entender o lado da sua mãe, busquem entender o lado do seu pai, as dificuldades. Não sejam crianças que vamos fazer o que a gente quer fazer e não amanhã que possa nos impedir, mas honre o seu pai e sua mãe, porque quando você, olha, escuta aqui, menino e menina, quando você estava na barriga da sua mãe, foram 12 meses para que você viesse à vida, e pessoas cuidaram da sua mãe, pessoas, parentes cuidaram do seu pai, para que você pudesse estar ali naquele momento. Então honre e dê valor para os seus pais, para que você não venha amanhã chorar por causa que a partida deles foi-se tão cedo e você não teve oportunidade de pedir um perdão por alguma coisa que você fez. E eu quero fechar dessa forma, Paulo, com esses conselhos da parte da Bíblia, que eu acredito que dessa forma, família e fé se coadunam de uma forma maravilhosa diante dos nossos olhos, e é o melhor modelo, com certeza, o modelo atual, que é mais eficaz para que a gente possa combater que essas coisas ruins não cheguem até a nossa porta. Perfeito. Eu vou só fazer uma observação aqui, Rodrigo, acho que é perfeito. O Adriano também captou na hora da gestação aí. Você falou 12 meses, são só 9. Né? É verdade, perdão. Apesar de 12 ter toda uma simbologia, né? Os 12 apóstolos, 12, enfim, mas vamos é verdade. Na narrativa, perdão, né? Tô querendo adiantar, o Adriano até mostrou para você ali, né, Adriano? Ele tentou aqui dar uma sinalização. As mulheres vão querer matar a gente, eu acho. Pô, matar eu, né? O cara já quer por 12, né? Já 9 já é uma... Mas eu queria é dolorido. Aproveitar que você falou da família, eu acho que é fundamental sobre a passagem, né, da submissão, aquelas coisas que a turma às vezes leva a ferro e fogo, só que se esquece de interpretar também, logo no começo da Bíblia, em Gênesis, quando Deus, né, resolve, né, criar Eva, e ela, né, tem toda a narrativa, a gente não vai contar a história da Bíblia, mas vamos já pegar direto na parte, raiz, né? Na raiz, quando eu falo assim, da costela de Adão, Deus fez Eva. Perfeito. Ou seja, podia ser da cabeça, podia ser do pé, podia ser... Não, foi da costela. E por quê? Tem todo um sentido para mostrar que ela está ao lado, é complementar, né? Não é mais nem menos, é igual. Justamente. Né? Por isso é costela, ali do lado, né? Então tem toda essa questão, e o Mateus aqui deve estar rindo dos 12 meses de gestação, né? Enfim. Adriano, obrigado por ter acompanhado. Rodrigo, valeu aí pela experiência, a troca de bate-papo de uma forma bastante extrovertida. E amanhã, né, só que não será meio-dia, será às 11 horas, nós teremos aí uma estreia aqui na rádio, né, para esses momentos que a gente está vivendo. Vou até colocar aqui na tela o Padre Paulinho, Momentos de Paz com o Padre Paulinho. Amanhã ele estará aqui para... Não é um momento doutrinário, não, viu, gente? É um momento de oração, de reza, dar aquela desafogada, né? Tirar o pé do acelerador. Necessário, né? E vamos rezar um pouco, né? Ele vai rezar, exatamente. As pessoas que quiserem bater papo com o padre ou pedir suas orações, ele estará aqui conosco, né? E vamos reservar alguns minutos, né, para a gente abordar também alguns temas, de uma forma mais catequética, né, mais aí, interativa, em que você vai poder interagir e participar também. E o Padre Paulinho vai, às quintas-feiras, trazer aí o Santíssimo para a bênção do Santíssimo aqui nesse horário, né? Toda quinta-feira, das 11 ao meio-dia. Momento de paz, lembrando que não temos aí o intuito doutrinal, viu, gente? Não é para doutrinar ninguém, não. É para parar um pouquinho, né? Tirar o pé e vamos... Necessário, vamos rezar, né, Paulo? Vamos rezar, vamos orar, cada um tem a sua maneira de se expressar. O que é importante é, de repente, a gente ver que
estamos precisando de alguns momentos de paz. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Obrigado aí ao Coronel, que hoje não esteve presente, justificou por conta... como ele justificou e preparou toda a pauta, eu vou relevar, né? Eu vou deixar aqui porque não seria justo. A gente sabe que está num compromisso, mas quando ele perde por outros motivos, ele perde a cesa, não tem jeito não. Mas hoje é justificável, está recebendo, né, o secretário de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, e é pertinente o cargo que ele ocupa, né, de secretário de Segurança, está junto acompanhando, inclusive, até a questão da própria segurança, né? 1h05, extrapolamos um golinho, vamos para os nossos apoiadores culturais, segue a nossa playlist musical. Não saia da frequência. Comunidade. Daqui a pouco tem mais músicas.